Você já parou para pensar que aquilo que está no seu prato, aparentemente inofensivo, pode carregar em si um risco mortal? A cada garfada, confiamos cegamente na ideia de que o alimento é sinônimo de vida, nutrição e prazer. Mas e se eu te dissesse que, ao longo da história, a comida também foi responsável por tragédias silenciosas, mortes inesperadas e até mesmo alucinações coletivas que mudaram o curso de cidades inteiras? O alimento tão cotidiano e necessário pode se transformar em veneno. E o mais assustador é que muitos desses perigos não desapareceram. Eles continuam ao nosso redor, escondidos sob formas familiares, às vezes até dentro da sua cozinha. Entre todos os alimentos já descobertos pela humanidade, há um que carrega o título não oficial de o mais perigoso do mundo. O nome dele é baiacu, também conhecido como fugu no Japão. Para muitos, apenas um peixe. Para outros, um prato de luxo, reservado a ocasiões especiais e a quem aceita brincar com a sorte. Isso porque, dentro desse peixe, está escondida uma das toxinas mais letais já conhecidas, a tetrodotoxina. Para se ter uma ideia, ela é centenas de vezes mais potente do que o cianeto. Uma dose minúscula, invisível a olho nu, pode paralisar músculos, bloquear a respiração e levar à morte em questão de minutos. E aqui está o detalhe mais curioso: não existe antídoto. Ou seja, se alguém ingerir essa toxina, a única esperança é resistir até que o corpo consiga sozinho eliminar a substância. Comer fugu é, portanto, um ato de confiança quase irracional. E mesmo assim, ele é servido em restaurantes de alto padrão, preparados por chefes que treinam anos para saber cortar cada pedaço com precisão milimétrica, evitando a contaminação. Basta um erro, e o jantar vira sentença. O baiacu mostra de forma clara que a linha entre alimento e veneno pode ser incrivelmente tênue. Mas ele não está sozinho nesse ranking assustador. Há um alimento que parece inocente, está presente em várias cozinhas do mundo e que, se preparado de maneira errada, pode se transformar em um veneno letal: a mandioca brava. Esse tubérculo, tão importante para a sobrevivência de populações indígenas e comunidades rurais, carrega em sua composição uma substância chamada linamarina, que ao ser metabolizada no corpo libera cianeto. Sim, cianeto, o mesmo veneno famoso por ser usado em assassinatos e execuções. Em pequenas doses pode causar tontura, náusea, vômito. Em doses maiores, pode matar. Felizmente, ao longo dos séculos, o ser humano aprendeu a domesticar esse perigo, criando técnicas de preparo, como ralar, deixar de molho, fermentar e cozinhar longamente, eliminando a maior parte do veneno. Mas basta ignorar essas etapas ou tentar comer a mandioca brava crua para transformar um alimento de sobrevivência em uma ameaça mortal. Isso mostra como muitas vezes a tradição culinária não é apenas uma questão de sabor, mas de sobrevivência transmitida de geração em geração. Outro exemplo surpreendente está em algo que muita gente adora: amendoins. Eles não são venenosos em si, mas escondem um inimigo microscópico, o fungo Aspergillus flavus, capaz de produzir aflatoxina. Essa substância é considerada um dos carcinógenos naturais mais potentes já descobertos, ligada ao desenvolvimento de câncer de fígado. E o mais traiçoeiro é que ela não altera o sabor nem o cheiro do alimento. Ou seja, um amendoim contaminado pode parecer absolutamente normal, enquanto espalha uma toxina invisível. Isso não se limita apenas ao amendoim. Milho, castanhas e até grãos podem carregar a mesma ameaça quando armazenados em condições inadequadas. Aqui, o veneno não vem do alimento em si, mas da maneira como ele é manipulado e conservado. Se formos para o mar novamente, encontramos outro perigo: as ostras. Elas não produzem toxinas por si próprias, mas funcionam como verdadeiras esponjas, filtrando tudo ao seu redor. Isso significa que, se estiverem em águas contaminadas, podem concentrar vírus, bactérias
e até algas tóxicas, acumulando um coquetel invisível e perigoso em sua carne. Não é raro surtos de intoxicação alimentar serem relacionados ao consumo de ostras cruas. O paradoxo é que justamente o consumo cru é o que torna esse alimento tão valorizado em mesas sofisticadas. Mais uma vez, o luxo carrega o risco. E a lista não para. Na Europa da Idade Média, por exemplo, o pão de centeio era a base da alimentação. Mas, em anos de colheitas úmidas, o centeio era atacado por um fungo chamado ergot. Ele produz alcaloides poderosos que afetam diretamente o sistema nervoso humano. Quando ingeridos, podem causar convulsões, gangrena e até alucinações intensas. Há registros de comunidades inteiras que entraram em delírio coletivo após consumir pão contaminado, acreditando estar possuídas por forças sobrenaturais. Não à toa, alguns historiadores acreditam que episódios de histeria, como os julgamentos das bruxas de Salem, tenham sido influenciados por surtos de ergotismo. Esse caso mostra como o alimento pode não apenas matar fisicamente, mas também alterar radicalmente a percepção da realidade. Outro exemplo curioso é o famoso queijo casu marzu, da Sardenha, que ficou conhecido como o queijo mais perigoso do mundo. Ele é produzido de forma artesanal, sendo deixado ao ar livre para que moscas depositem ovos em sua superfície. As larvas então se alimentam da gordura do queijo, fermentando-o de maneira única. O resultado é um queijo de sabor intenso, mas que carrega riscos sérios. As larvas podem sobreviver ao processo de mastigação e chegar vivas ao trato digestivo, causando danos internos. Apesar de proibido pela União Europeia, ainda é consumido clandestinamente, como um símbolo de tradição cultural e resistência local. Aqui vemos como a cultura gastronômica pode desafiar até mesmo as normas de saúde. O perigo, no entanto, não está apenas em alimentos exóticos ou pouco comuns. Até mesmo algo aparentemente inocente como batatas pode se tornar letal. Quando expostas ao sol, elas produzem uma substância chamada solanina, um alcaloide tóxico que pode causar náuseas, vômitos e problemas neurológicos. O indício é simples: batatas que ficam esverdeadas devem ser evitadas. É uma defesa natural da planta, mas que pode virar armadilha para quem ignora o sinal. O mais intrigante de todos esses casos é perceber que aquilo que consideramos alimento nunca é totalmente seguro. O que separa a nutrição da morte é muitas vezes a quantidade, o preparo e o conhecimento acumulado ao longo da história. Comer é um ato de confiança. Confiança nos agricultores, nos comerciantes, nos cozinheiros e até na tradição transmitida por séculos. Mas é também um lembrete de que a natureza nunca foi projetada para ser totalmente amigável. Cada mordida, por mais simples que pareça, carrega consigo o peso da seleção natural, da química e do acaso. No fim das contas, a pergunta "qual é o alimento mais perigoso do mundo?" pode ter muitas respostas. Para alguns, será o baiacu, com sua letalidade imediata. Para outros, a mandioca brava, escondendo veneno em um dos alimentos mais consumidos do planeta. Para outros ainda, o pão de centeio contaminado, capaz de alterar mentes inteiras. O fato é que, por trás de cada alimento perigoso, existe também uma lição sobre sobrevivência, cultura e curiosidade humana. O que comemos moldou nossa história, mas também nos lembrou, vez após vez, de que a natureza nunca entrega nada de graça. O alimento mais perigoso do mundo não é apenas aquele que pode te matar em instantes, mas sim qualquer um que nos mostre, com clareza assustadora, que comer é sempre um pacto silencioso entre o risco e a vida.